Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Modular Crypto, sua fonte de informação aí sobre a Web3. Como vocês já bem sabem, a gente traz aqui nesse podcast pessoas fora da curva sobre o mercado cripto para a gente bater um papo e falar sobre coisas desse criptoverso que a gente gosta tanto. O meu nome é João Cúria, o Kryptonita, e aqui como sempre com o meu querido amigo e co-host Guelph. Guelph, como é que você tá, meu caro? Estou bem, hoje o episódio tá pesado, tô aqui, já tô tremendo, assim, não sei nem o que eu vou perguntar para os caras. Mercúrio, parceria com a Modular. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí. Cara, fico muito feliz de estar aqui com vocês. A gente fez um podcast recentemente aí, né, lá no canal da Mercúrios, que eu tava conversando com o Guelph, bombou, né? Cara, o pessoal adorou. Particularmente, eu acho que foi um dos melhores episódios que a gente já gravou aí. E máximo respeito pelo trabalho de vocês. É um trabalho excelente mesmo. Tá todo mundo de parabéns. É um prazer estar aqui. E mandar um abraço, claro, para toda a audiência de vocês. É isso. Igor, e você, meu querido? Pô, não tem nem muito o que falar, né? O Bills falou bem aí. É legal, né? Porque eu lembro quando eu comecei a conversar com o Bills do tipo, cara, eu tô acompanhando o conteúdo da galera da Modular para poder fazer meu estudo de mercado. E aí passa um tempinho, tá aqui a gente já fazendo conteúdo junto, né? Então, satisfação enorme, cara. O podcast foi muito irado e o legal que o papo ele fica bem diferente, né? A gente consegue se complementar bastante aqui. Boa, é isso. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, dá uma olhada no canal do pessoal da Mercúrios. A gente participou de uma live lá falando um pouco sobre a guerra das L2. Pô, acho que mais de 2 horas de live a gente batendo papo ali sobre várias L2, sobre treta do ecossistema, sobre alpha, sobre airdrop. Então, pô, se você quer acompanhar mais sobre isso, só ir no canal dos caras, o conteúdo deles é excelente. Não só esse, é claro, esse tem a gente lá também, mas o conteúdo deles no geral é excelente também, né, Guelph? É isso mesmo. E hoje a gente pensou num tema aqui interessante, eu acho que é uma das narrativas do mercado, que é os LSDs ou LSTs. Eu prefiro LSTs, porque LSD, a primeira coisa que vem na minha mente são os ácidos aí, né? Mas nós trouxemos eles para a gente discutir, falar um pouquinho sobre essa nova narrativa do mercado, trazer também as oportunidades e como você pode se posicionar aí no mercado em relação a esse novo segmento. Pessoal, então vamos começar já o nosso papo, sem mais enrolação. Vamos explicar, dar um passinho atrás aí, explicar o que é esse LSD, ou LST no caso. Quer puxar aí, Igor? Beleza. É legal, né? Porque eu tava assistindo um podcast recentemente que conta meio que a história, né? Quase que o racional da criação do setor, né? O LSTs, né? E eu concordo com o Guelph, eu acho que ele é uma expressão ele é até melhor, né? Depois a gente pode entrar nisso, mas tem uma questão regulatória. Mas a história, cara, do setor de liquid staking, ele, na verdade, ele não começa nem na Ethereum, ele começa no ecossistema da Cosmos, principalmente. Eu estava vendo um podcast de um dos caras que foi ali uns precursores, né, dos primeiros papers que descreviam o setor de liquid stake, né, e a ideia por trás do setor é basicamente a seguinte: como no modelo de staking tradicional, você naturalmente travaria os seus tokens, né, para realizar o processo de validação, você estaria perdendo uma questão ali de eficiência de capital mesmo, porque você estaria deixando de usar o seu token, que ele estaria travado para validação, para, por exemplo, utilizar ele em algum mecanismo de DeFi, alguma aplicação de DeFi. Por conta disso, o pessoal discutiu na época, foi inclusive num hackathon que teve do ecossistema da Cosmos, a possibilidade de você criar uma espécie de recibo, né? Na época eles nem usaram o termo tokens sintéticos, acho que eles usaram o termo voucher, se não me engano, eu cheguei a dar uma olhada no paper original, que é a possibilidade de você delegar o seu stake, né? Então você coloca o seu stake para um outro projeto, ou para uma empresa, e esse projeto ele emite essa espécie de voucher que vai permitir que você continue utilizando o seu token, né? Então dessa maneira você conseguiria realizar o processo de staking e ali continuar realizando, ajudando no processo de segurança de qualquer rede Proof of Stake, mas você conseguiria usar você não perderia, né, a possibilidade econômica que esse token permitiria. E é interessante porque o setor de liquid staking ele ficou grande na Ethereum principalmente por 2 motivos, é que eu vou inclusive parafrasear o responsável por esse paper.
O primeiro deles era uma questão quase de conveniência do ecossistema da Ethereum, então a gente tem ali uma barreira econômica, uma barreira técnica para realizar o staking dentro do ecossistema da Ethereum. A gente também tinha um processo de saques que ficaram travados por quase 3 anos, então isso também facilitou, mas também o ecossistema DeFi da Ethereum ser um ecossistema mais aquecido frente a outros ecossistemas. Então quando a gente olha para o Late Staking hoje, acaba que a narrativa ela se concentra muito na Ethereum, porque os usuários do Ethereum eles estão mais preocupados em, cara, de fato operar, né? De fato fazer uma operação de DeFi, fazer uma operação um pouco mais complexa. Diferente de outros ecossistemas que ainda estão muito concentrados por builders, como acontece no próprio ecossistema da Cosmos. Então a gente não tem essa movimentação tão grande, essa movimentação financeira tão grande. E aí, cara, você junta o útil ao agradável ali, o setor basicamente explodiu na Ethereum, né? Por conta do cenário de staking e toda essa dinâmica econômica que existia lá dentro. Cara, uma discussão bem legal também é sobre como o mercado de lending, ele canibalizava o mercado de staking, né? Porque o mercado de lending, ou o mercado de provimento de liquidez como um todo, é simplesmente o movimento de você pegar um ativo seu, que você tem um chain, um token, seja ele qual for, e prover liquidez em algum protocolo, para ganhar algum yield em cima, para você rentabilizar aquele ativo que você tem. E chega um momento em que você pode ter em algumas pools, como por exemplo na Aave, um yield de 3, 4% para você prover liquidez em Ether, e correr um risco, que é o risco Aave, que é um risco relativamente baixo, graças à gestão de risco que eles fazem, versus um risco de você pegar o seu Ether e colocar em staking, você ter toda a complexidade do staking, mais o risco de slashing do staking. Então isso poderia fazer com que o mercado de staking não crescesse, porque você tem ali um mercado que canibaliza o mercado de staking. Pode ser que muitos usuários prefeririam pegar seu Ether e deixar numa plataforma de lending, ao invés de colocar em staking. E aí também a ideia de você fazer esse formato de staking líquido é, ao invés de serem dois mercados competidores, eles se tornarem dois mercados complementares, né? Um ajudar o outro a crescer. Até um ponto que o Igor falou aí, ele situa Cosmos. E até eu queria perguntar, a Lido hoje é o player mais relevante dentro do ecossistema, não só do Ethereum, eles também oferecem outros ativos ali para fazer o stake, mas eles não foram os primeiros, né? Não foram os pioneiros, não foram eles que inventaram isso. Você lembra quem que foi antes da Lido, o que tinha antes? E por que a Lido, você acredita que a Lido foi assim, tipo, o que disparou em primeiro lugar? Uhum. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá, em relação ao projeto, mas eu sei que os membros têm relação. Se eu não me engano, foi a Quicksilver, no ecossistema da Cosmos. Porque essa galera que eu falei era uma galera de validação, que basicamente tem muita relação com o ecossistema da Cosmos. Eles fizeram lá em 2019 um hackathon e aí basicamente inventaram ali o conceito, né? E eu sei que alguns deles foram para Quicksilver, só que eu não sei se a Quicksilver ela veio antes da Lido ou se ela demorou um tempo, né? A Lido ela basicamente surge ali em novembro de 2020, um mês antes do surgimento da Beacon Chain, com um paper do Kobe, né? Para quem conhece aquele caricato personagem do Twitter, né? O Kobe ele foi um dos fundadores da Lido através da P2P, que hoje é uma das maiores empresas de validação, né? Na época era o Kobe, o Vasily e eu esqueci o nome do terceiro cofundador. O Kobe acabou saindo da P2P e do projeto da Lido, né? E o Vasily acabou tomando conta. E aí a Lido explodiu principalmente em abril e maio de 2021, quando ela fez a integração com a Aave. Tanto que você pega o gráfico, assim, você pega exatamente abril ou maio, não lembro exatamente quando que foi, quando eles fizeram a integração com a Aave, e aí, de fato, o token sintético deles, o Ether, ele tinha meio que assim, um caso de uso muito bom, e era o caso de uso numa blue chip, né, que no caso é a Aave, aí, de fato, a coisa começou a andar, né, e aí o que eles fizeram também foi a promoção de incentivos em alguns projetos grandes, né, o caso mais emblemático é o caso da Curve, o pool de Ether lá dentro, que ele era incentivado com LDO, isso acabou fazendo que muitos dos usuários passaram a realizar staking através do protocolo para capturar também esses incentivos. E aí, dali para frente, a história já foi contada, né? O efeito da rede que a Lido criou foi significativo, e hoje a gente está vendo, inclusive, a dificuldade dos concorrentes em bater e, de fato, drenar a market share deles.
Exato. Essa discussão ela é bem legal porque quando a gente entende a história, a gente entende a foto de agora. A gente sempre gosta de usar os termos foto e filme, né? Porque o filme ele conta a história, a foto ela mostra só o que você tem olhando na sua frente. Compreender o crescimento da Lido, ele passa muito por você compreender a relação do mercado de liquid staking com o DeFi. E sempre que a gente tenta entender por que o mercado de liquid staking não cresce em alguns ecossistemas, a gente acaba esbarrando por essa questão do DeFi forte, que a gente chama, né? O principal caso de uso de um liquid staking é você colocar o seu Ether em staking, ou o seu ativo em staking, né? Mas eu estou utilizando o Ether por ser o maior mercado, e depois depositá-lo, fazer um money Lego em DeFi, depositá-lo em um outro protocolo. Se você não tem nenhuma opção de um protocolo bom que traga um APR ok, com principalmente uma segurança muito grande, você perde boa parte da proposta de valor, da existência daquele liquid staking, né? Às vezes o usuário ele só vai perder o propósito e não vai querer fazer isso. A Lido, ela cresceu muito quando ela fez a integração com a Aave, primeiro porque ela foi a primeira a fazer, né? A Lido praticamente nasceu o mercado de liquid staking, deu vida ao mercado de liquid staking dentro da Ethereum. Ela foi a primeira a fazer a integração e ela se preocupou muito em criar efeito rede via incentivos para ter muita liquidez no STEther. A Rocket Pool e o próprio CBET da Coinbase e o FRX-ETH da Frax, eles vieram fazer esse movimento mais de um ano depois. Se eu não me engano, a da Rocket Pool um pouco menos, mas a maioria mais de um ano depois. Na hora que eles foram fazer isso, a gente já tinha um player muito grande e dominante nisso, né? Então, a gente vê como a questão de liquidez é muito forte e a relação com o DeFi também é muito forte quando a gente está falando de liquid staking. E uma provocação que eu faço, que a gente pode discutir também, boa parte do caso de uso de staking eu quero rentabilizar ao máximo, mas com baixo risco. É um trade-off de risco e retorno. E eu fico com essa pulga atrás da orelha, o quanto todos esses protocolos de liquid staking finance, de LSTFi que estão nascendo, o quanto esses caras vão conseguir escalar. Será que eu vou deixar o meu capital dentro de uma Pendle, dentro de uma Maverick, dentro de uma Libra, para ganhar 7, 8% de API? Ou eu deixo na Aave e ganho 5% de API? Eu acredito que na hora da opção risco-retorno, os protocolos DeFi 1.0 ali, que não são tão focados assim em liquid staking, que têm uma proposta mais generalistas, eu acredito que eles estão mais preparados para continuar escalando e absorvendo toda essa liquidez de token. Boa, legal demais, legal demais. Pessoal, aproveitando que a gente já começou a falar da Lido, eu quero trazer uma pergunta que eu também me questiono muito, quase que diariamente, eu vou ser sincero, né? Hoje em dia a gente tem quase 32% de todo o ETH em staking ali na própria Lido, né? A DAO da Lido já discutiu lá no passado, acho que é um ano e pouco atrás, a possibilidade deles limitarem essa porcentagem que eles têm de staking, a quantidade que eles têm de staking, para evitar uma centralização da rede, né, cara? Só que a DAO foi lá e falou, não, vamos deixar o pau quebrar e tá tudo certo, vamos controlar o mercado aí. E aí, uma das justificativas... Viva o livre mercado, né? Viva o livre mercado, isso. E uma das justificativas deles são esse fato de que, se a Lido não dominar, vai ser um outro player. Quem pode ser uns outros players? Pode ser Binance, pode ser Coinbase, um outro player que pode ser muito pior do que a Lido é hoje. Mas, de qualquer forma, sendo pior ou sendo melhor, é uma preocupação. Eu queria ouvir de vocês. Vocês também acham que essa centralização da Lido é algo a se preocupar? Ou é realmente algo, como eles dizem, winner takes all e tá tudo bem? Cara, essa aí é a discussão do ano, cara. É legal porque, Com certeza, assim, cara. eu e o Bills a gente conversa bastante, porque, assim, até fazendo o disclosure, né, a gente investe tanto em LDO quanto em Ether. E por mais que seja bom para a Lido ficar grande, ficar maior, é um risco para a Ethereum que é uma posição maior do que a gente tem em Lido, né. Mas vamos lá, eu concordo muito com essa visão do time da Lido, pelo menos no que se diz respeito a em que alguém vai tomar esse posto. Eu acho que invariavelmente alguém sempre vai estar disposto a tomar esse posto. Porque no final do dia os usuários eles vão acabar ditando muito de como o mercado ele vai se formar, né? Pensando nessa ideia de livre mercado. Então, se a gente parar para pensar que vários usuários podem não estar interessados nessa questão da descentralização, esse pode acabar sendo um movimento natural. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto eu acho que é a gente criar mecanismos que possam proteger a Ethereum meio que, tipo assim, quase como se fosse uma primitiva, né, um aspecto base da rede,
ou, cara, criar camadas de segurança para a gente evitar essa centralização. No caso específico da Lido, a Lido já tem uma proposta ali, né, através da Lido V2, de implementar uma tecnologia chamada Staking Router, que vai ser um responsável ali por você conseguir criar meio que módulos de validação dentro da Lido, que vão poder vão ter características diferentes. Então a gente pode ter um módulo, por exemplo, que vai ser só utilizado pela comunidade, um que vai continuar sendo utilizado pelas empresas que hoje validam para Lido, e assim por diante. Só qual que é o ponto? Hoje eu enxergo que todos os projetos de Liquid Staking estão caminhando para isso de alguma forma, seja a Lido, seja a Rocket Pool, seja a Stakewise com a V3, todos eles estão indo mais ou menos para a mesma solução. Então, me parece que meio que, não vou cravar que a resposta está dada, mas eu acho que o esboço dela já foi escrito. E aí, cara, eu, sendo bem sincero, assim, eu não acho que a Lido ela tem um risco tão grande no aspecto de validação, principalmente porque as soluções elas vão convergir. Então, pensando isso no longo prazo, se um dos protocolos tomarem um slash agressivo, eu acho que a gente pode ter um cenário que o Rocket Pool, LDO e Stakewise meio que vão ter a mesma configuração ali, a mesma ideia de set de validadores. Então, o que vai talvez determinar quem vai ser o vencedor vai ser um pouco do efeito rede. Mas qual que é, na minha opinião, a real preocupação? E é legal porque tem meu analista preferido no mercado, que é o John Charbonneau, ele postou, acho que há 2 dias atrás, um modelo, eu não cheguei a ler, mas eu sei que pincela um pouco essa ideia. Que talvez o problema não seja o mecanismo de validação, mas sim a governança do protocolo. Talvez é ali que mora o risco maior. Então, hoje a gente já entende que, por exemplo, a Lido tem uma certa concentração de token holders, ela não é tão alta, o maior token holder hoje da Lido é a Paradigm, né, aquele Venture Capital, eles têm 7% de todo o supply, então não é algo assim tão gritante, eu acho que os outros players têm tipo 2%, 3%. Só que se algum problema, algum risco for aparecer, eu entendo hoje que ele tende a aparecer mais na questão da governança, porque eu acho que o aspecto técnico ele vai convergir, entendeu? A gente está ali com a tecnologia de DVT na porta para ser implementado, e ele provavelmente vai ser implementado em todos os protocolos. Então eu acho que daqui a 2, 3 anos a gente vai ter soluções muito parecidas. Então o que vai fazer a Lido continuar crescendo provavelmente vai ser o seu efeito rede, ou aspecto de produto mesmo, né? E aí que vale uma crítica a alguns protocolos, principalmente os protocolos menores, que poderiam começar a utilizar de incentivos financeiros, ou poderiam apostar por uma estratégia de, sei lá, abaixar as taxas do seu protocolo para começar a criar efeito rede. Mas eles tentam bater muito na questão de vamos criar um produto que aparentemente ele é melhor, né? Só que no final do dia parece que todo mundo está caminhando para esse produto. Então é a maneira como eu enxergo hoje. Tem, obviamente, um risco, mas talvez as pessoas não estejam olhando para forma correta. Tanto de como tirar, talvez, market share da Lido, mas como também, cara, minar realmente onde que está o problema da Lido, né? Que é possivelmente a governança. Cara, eu acho que a principal discussão que a gente tem no case é tentar fazer um brainstorm de como que a Lido pode perder market share dentro de Liquid Staking. E, inclusive, ela tá escrito na nossa análise, tem, tipo assim, mais de página, só com a gente tentando fazer um brainstorm, tentando enxergar essa realidade. E é difícil de ver, porque assim, vamos tentar puxar uma parte do brainstorming. Questão de produto, a Lido, muito se fala sobre questão de descentralização da Rocket Pool, mas a Lido, ela tem uma descentralização que o maior validador ali dentro, ele tem cerca de 3% do capital em staking dentro da Lido. Então, mesmo se esse cara sofrer um slash, não é um slash tão relevante. Se algum cara abaixar a taxa ou fazer um incentivo muito forte no seu token para apresentar um API mais agressivo, para bater de frente com o sintético da Lido, com a Tether, a Lido, ela hoje é um dos poucos protocolos em cripto que ela é rentável, que ela gera lucro. Então, ela consegue pegar parte dessa receita e reinvestir e pode abaixar mais a taxa ainda, que talvez ela continue rentável. Então, roubar o market share, o efeito rede da Lido, eu acredito que seja improvável, tá? Não vou dizer impossível, mas improvável. Vejo a Rocket Pool ainda forte como um segundo player ali, mais forte dentro do seu nicho, talvez com 5%, no máximo 10% do seu capital que ela tem ali em Liquid Staking. Não vejo mercado para ela passar mais do que isso. A discussão de verdade que tem que ser feita, claro, como o Igor puxou, é sobre a segurança do mercado de Liquid Staking, né? Como que o produto ele pode se tornar melhor, principalmente via governança. Tem várias discussões, inclusive propostas
processo de dual governance lá dentro da Lido, em que você faz staking de sTether e de LDO para você conseguir fazer a governança dentro da Lido, porque é o ponto mais sensível mesmo e isso tem muito espaço para evoluir. O próprio Staking Router e DVT são funcionalidades que melhoram o produto e não estão sendo desenvolvidas. Mas o Igor já falou de tudo isso, eu queria puxar uma outra discussão, que é reduzir o tamanho do mercado de liquid staking. Hoje, a Lido é muito grande porque ela tem 90% do 95%, se não me engano, por cento do mercado de liquid staking, e o mercado de liquid staking é muito grande. Por quê? Porque a gente tem 33% ali no mercado de liquid staking, 33% mais ou menos no mercado de corretoras centralizadas e o resto no mercado de node operators, que são os caras mais institucionalizados. No momento em que a gente tem uma clareza regulatória maior para uma corretora conseguir investir mais no seu produto de staking, então usuários como a gente aqui, fazer staking de Ether via uma Kraken, via uma Coinbase, via uma Binance, que são os 3 maiores players hoje, eles conseguirem crescer o serviço de staking deles, eles não vão fazer o mercado de liquid staking perder capital, porque eu acho que são clientes diferentes, tá? Mas eles vão crescer relativamente, eles vão aumentar o absoluto do mercado de staking e reduzir a proporção do mercado de liquid staking. Uma outra salva de valor grande, por exemplo, se for liberado um ETF de Ether com staking. Se entrar capital para esse ETF de Ether em staking, eles vão ter que fazer um setup de validação com uma Figment, com uma Bitcoin Suisse, com um cara ultra especializado, ultra institucionalizado. E aí, esses node operators, eles podem começar a crescer por fora da Lido, porque hoje eles crescem muito prestando serviço para a Lido, aí eles prestam serviço para outros institucionais. Então, o que eu mais estou observando como catalisadores do mercado de staking é isso, e eu não vejo a Lido perdendo valor dentro do mercado de liquid staking. Talvez a gente chegue num cenário em que o mercado de liquid staking tem 20% do mercado de staking e 40% em corretoras centralizadas, 40% em node operators. Aí o problema vai ser a centralização da Binance ou da Coinbase, não sei, mas eu acredito que dentro dessa discussão sejam os caminhos mais viáveis aí. E isso que o Bills comentou, só complementando, né? É interessante porque quando a gente pega esses 3 grupos hoje, o setor de liquid staking vem crescendo muito, o de exchange tá meio parado, assim, não está evoluindo muito, até por conta da questão regulatória, e esse setor do institucional, das empresas de validação, vem crescendo muito. São poucos players, e aqui vai o destaque para Figment. Eu, inclusive, tenho o dado aqui, eu acho que nos últimos 3 meses a Figment basicamente dobrou a quantidade de capital que eles têm com eles. Eles saíram de 500 mil para quase 1 milhão de Ether em staking com eles. Então a gente está falando, cara, de um operador que tem quase 1 milhão de Ether em staking, né? E que vem utilizando estratégias de venda mesmo agressivas. Do tipo, ele reduz a taxa ou zera a taxa para que o usuário, no caso um big player, né, um institucional, coloque dinheiro lá dentro. Então, cara, até onde esses caras eles vão chegar? Porque hoje a realidade das grandes empresas de validação, e a gente tem esse valor também, a gente precisou levantar para entender como que a Lido tinha barganha com essas empresas. Hoje, boa parte desses caras dependem da Lido. Tipo assim, a maior parte da receita que eles geram é através da Lido, porque a quantidade de dinheiro que eles recebem da Lido é muito grande, né? Principalmente quando a gente fala de staking na Ethereum, que é um staking mais difícil de ser realizado. É um staking que é difícil eu pegar e simplesmente passar o meu staking para esses caras. Então, cara, e é legal porque eu lembro que no começo do ano a gente nem tinha uma visualização tão clara desses caras, e depois do Chapela Fork, a gente percebeu, cara, que esses caras eles vêm explodindo. Porque às vezes um cara grande, mesmo institucional, que não a questão da regulação não é tão rigoroso para ele agora, ele já pode colocar o dinheiro ali dentro. Ele só estava esperando a questão da liquidez dos saques, sabe? Então talvez agora os protocolos estejam meio que brigando entre eles, né, para ver qual que cresce. E aqui vai um adendo, inclusive, porque o Bruce falou, cara, porque eu lembro que a gente achava que Frax poderia explodir por conta do APR agressivo. A gente pensou uma hora do tipo assim, levantou uma conta-tese, né? Cara, a Frax pode oferecer um APR maior, que é o que acontece hoje, né? O APR da Frax é um dos maiores da indústria. Só que mesmo assim o projeto não cresce muito. Então a gente nota que a questão do efeito rage para esse setor hoje de fato bem significativo, sabe? A comunidade da Rocket Pool vai vir xingar a gente nos comentários. Aí, cara. É foda, porque tipo, eu vi que o Curi tinha comentado o negócio com o pessoal, e aí foi o Rocket Pool intern e o outro cara, que eu acho que é o Jasper, comentar. Eu já conversei com ele, sabe? Tipo, eu acho muito foda o trabalho do Rocket Pool, eu gosto bastante do projeto. Só que eu acho os caras maxi demais, velho. Tipo, aí eu tava escrevendo um texto assim e falei,
Aí eu falei, pô, mano, deixa quieto, velho, não vou comprar essa briga não, mano. Cara, boa. Pô, que posição legal. Interessante isso mesmo. Interessante também isso que o Bill falou de diminuição aí para, não do mercado em si, mas de focos ali de atenção, cara. Isso é bem interessante mesmo. Mas aproveitando a situação de hoje do mercado, né, que é onde você balança um galho, pinga 15 LSD diferente aí da árvore. E eu acho que eu vi essa discussão no Twitter de vocês também, da Mercúrios, cara, sobre a possibilidade de um mega slashing acontecer, né, cara? Por quê? Porque hoje tem, igual eu tava falando, cara, você balança a árvore e cai uns 15 protocolos de LSD pra tudo quanto é lado, cara, o LST aqui. Todo dia surge coisa nova, a gente tá vendo novas tecnologias, como por exemplo o DVT, que daqui a pouco a gente entra em mais detalhes surgindo, então tá virando cada vez mais fácil criar um protocolo disso, que por um lado é ótimo, pô, traz mais competitividade pro mercado, novos players estão surgindo, traz mais competitividade, mas por outro lado, principalmente depois dessas últimas semanas aí que a gente viu a Curve sofrer com problemas aí, eu acho que levantou ainda mais essa discussão, né, cara? E eu queria ouvir de vocês. Vocês acreditam que existe essa possibilidade da gente ver um mega slashing acontecendo, vamos dizer melhor, que existe a possibilidade de a gente ver alguma falha de segurança em algum protocolo aí de LSTs e, consequentemente, vermos um mega slashing acontecendo? Cara, vou te dizer que hoje essa é a minha maior preocupação no mercado. Tipo, sem sacanagem, assim, sendo bem honesto, hoje é a coisa que mais me preocupa. Porque hoje a gente às vezes imagina que o mercado, principalmente o mercado da Ethereum, né? Ele é um mercado seguro, já consolidado, e eu tava pensando nisso hoje cedo, cara. O que aconteceria se amanhã eu acordasse e do nada, cara, alguém tomou um slashing agressivo, assim? Como que a rede reagiria, né? Hoje eu confesso que isso me assusta mais no caso da Lido, por conta, obviamente, né, da participação que a Lido possui e por conta da concentração que cada node operator tem, né? Hoje, aqueles 3% que o Bills comentou, como é 3% do protocolo, é praticamente 1%. Então, os maiores node operators hoje da Lido tem 1% de todo o stake, né? Então, assim, se uma dessas empresas ela toma um slashing, cara, para a empresa, vou dizer que seria uma catástrofe, porque o business de staking é um business de reputação, então para a empresa seria uma catástrofe. Por isso que esses caras, a gente já conversou com gente de validação, eles têm basicamente operadores, né, engenheiros de software que ficam quase que fazendo plantão, fazendo revezamento, porque eles não podem se dar o luxo de alguma coisa acontecer. Geralmente os times de engenharia desses caras são muito grandes. E a gente já viu a Lido tomando slashing. Foi um slashing extremamente pequeno, foi um slashing, eu acho, de 14 Ether. Inclusive a Lido tirou do seguro dela, né, do Insurance Fund, para poder pagar, foi bem pouco, assim. Só que isso deixa claro que é possível, cara, que um grande slash ele seja possível. E aí, qual que é o cenário aqui? Eu acho que no fim do dia todo mundo tem esse risco de maneira igual. Pelo menos assim, deixa eu voltar aqui, não de maneira igual, não a probabilidade de ser igual, mas uma vez que acontece o slashing, eu acho que todos os protocolos não tem muito para onde correr, mesmo aqueles protocolos que usam seguro, porque assim, sendo bem sincero, e essa é uma opinião bem particular minha, mesmo a Rocket Pool, com o modelo de seguro delas através do RPL, eu não sei até que ponto isso faz sentido, porque a gente entende muito bem que você utilizar o seu próprio token para fazer o seguro, cara, isso não é muito seguro de fato, né? Isso não é muito sustentável. Eu acho que só tem efeito prático se for um slashing muito isolado, né? E em um node operator que, sei lá, ele tem 3% da rede, por exemplo, e algum motivo muito isolado dele sofreu slashing. Aí o derivativo vai perder pouco pegging, você consegue cobrir, e com isso e tudo bem, mas tem outros cenários mais catastróficos, por exemplo, boa parte dos validadores do mercado, eles compartilham client, né? Então, se a gente tem um bug no client, a nível de software que eles utilizam para fazer a validação, pode ser que isso, a gente não sei como ainda, tá? Porque é o pouco de risco do não conhecimento, né? O risco de coisas que a gente não sabe, os próprios desenvolvedores não sabem, mas pode ser que por eles compartilharem client, a gente tenha pode ter um slashing em série, né? Mas isso daí é mais risco do Proof of Stake especificamente, da concentração de clients que a Ethereum tem, do que qualquer outra coisa. Aí nesse cenário não tem como salvar, né? Exato. A gente viu, assim, não é necessariamente o caso do Slash, né? Mas a gente viu um problema com a Prism há pouco tempo atrás. Então a gente está sujeito a várias pontas, como o Wilson falou, do desconhecido, assim, né? E aí, voltando, talvez o que pesa um pouco mais para Lido é a questão da probabilidade. Do tipo, eles têm mais nós validadores. Então, eventualmente, a chance de acontecer um slash com alguns dessas máquinas é maior.
Mas, pô, você considerar que uma empresa toda vai tomar slash em todos os seus validadores, aí, cara, de fato é um cenário catastrófico. E aí, só fazendo conta, a tesouraria hoje da Lido, ela comporta mais ou menos 15% de seguro para caso um desses caras eles tomem um slash. Então, se uma grande empresa hoje tomar slash, o que a Lido tem de seguro corresponde ali a mais ou menos 15% do que eles aguentam. Caso eles utilizassem o resto do dinheiro em tesouraria, talvez esse valor iria para algo em torno de 0,7%, né? Se eu não me engano, algo em torno disso. 0,7% de né? Então daria mais ou menos 70% de um slash em total numa empresa. Então esse é mais ou menos o cenário hoje, cara. Infelizmente, acho que todo mundo tem que entender que staking, ele é uma atividade muito importante, é uma atividade com muito risco, não dá para considerar que é totalmente livre de risco, né? Todo player está sujeito a algum tipo de risco no fim do dia. Sim, eu queria puxar esse assunto aí que o Bill trouxe sobre arquitetura de multi-clientes. O Ethereum hoje, para você validar, você vai lá, quero validar na Beacon Chain, você precisa primeiro de 32 Ethers, e aí você precisa escolher qual cliente, né, execution e consensus ali que você vai usar. E aí o Ethereum oferece multi-clientes ali para você usar. E claro, eu acredito também, eu não sei se isso é real ou não, é o meu achismo mesmo, mas eu acho que a Lido, para um operador de node da Lido se tornar ali um operador da Lido, ele precisa passar por um sei lá, eles preenchem lá um formulário e tal. Eu acho que a Lido deve diversificar de uma certa forma esses clientes também, para que não haja, se houver aí um problema direto lá no software, não afete todo mundo, né? E eu acho que a Rocket Pool também tem algo assim, até meio preocupante, porque se você deixar tudo permissionless, né, e o cara, eu quero escolher tal cliente, todo mundo escolheu o mesmo, o Gas lá, que é o primeiro, que é o mais relevante, talvez tenha um efeito pior. E até mudando totalmente de assunto sobre o staking, a Coinbase, por exemplo, a Coinbase, ela oferece aos usuários ali da plataforma o staking. E é fácil, você vai lá, compra Ether lá na Coinbase e tem lá a opção, staking para você receber 3%, 4%. Lógico que eles cobram uma parte ali. Eu acho que a Coinbase, ela não usa a mesma modalidade da Lido. A Lido tem os players profissionais, empresas especializadas em fazer o staking. A Coinbase, eu acho que ela usa muito, por exemplo, AWS, que é a da Amazon, para rodar os nodes. Vocês acham que isso também pode ser um risco de centralização ali? Ou seja, a AWS é censurável. A gente viu isso no passado, quando teve aqueles problemas lá com o Trump, lançaram uma rede social alternativa e a AWS foi lá, cortou os caras. Você acha que isso pode ser um risco também para o ecossistema como um todo? Pois vários e vários nodes usam a AWS também. Cara, perfeito. Tanto software, né, como você bem comentou, como preocupação até mesmo por distribuição geográfica. Eu acho que esse é um outro ponto também que alguns protocolos têm um nível de preocupação maior. A própria Rocket Pool e a Lido tem uma certa preocupação do tipo, hoje os players eles têm que utilizar tanto software um pouco mais diversificado, como eles também mensuram a diversidade geográfica, para que eventualmente, caso alguma regulação bata em algum país específico, como é o caso dos Estados Unidos, nem todos os seus node operators eles sejam afetados. E aí, cara, pelo menos os protocolos, eles têm pelo menos a preocupação de deixarem esse processo transparente, e a gente consegue analisar. Já o caso de uma corretora, como Coinbase, Kraken e afins, a gente sabe, cara, são modelos de negócios mais agressivos, assim, então, eventualmente eles vão optar, talvez, pela estrutura de custo que é mais barata, né? Vão, obviamente, ponderar custo e segurança e vão optar, por exemplo, por uma solução como a AWS. E aí, caso, cara, um dia dê problema, justamente essa quantidade de validadores vai ser afetada. Foi exatamente o caso, como você comentou agora, do que aconteceu com 1/4 dos validadores da Solana que utilizavam o prestador de serviço alemão lá, que acabou fechando a operação. Então, cara, é o risco, né? As empresas centralizadas, tradicionais, elas vão ter esse risco de maneira mais acentuada mesmo. E respondendo sua primeira dúvida, Guelph, no caso da Coinbase, eles utilizam um set de validadores próprios. Eles não terceirizam para nenhum validador. Então, eles não utilizam nenhum node operator institucionalizado para fazer a validação por eles. É realmente validação by Coinbase mesmo. E falando até
a respeito lá do que a gente estava conversando sobre operadores de nó e etc, etc. Eu tô no mercado observando muito esse efeito de rede. A Lido, pô, tá com 14 bilhões, tem vários outros protocolos surgindo. E aí eu te pergunto, vocês que estão mais voltados para o lado institucional, você que é um player institucional, você é uma empresa e quer colocar seu dinheiro para trabalhar, qual que é a primeira coisa que os caras analisam? Porque, veja bem, se você olhar para o mercado hoje, qual é o risco de eu colocar na Lido, que já tem 14 bilhões de dólares, comparado com uma Swell, que acabou de começar e está ali com alguns milhões de dólares? O efeito de rede vai me dizer que eu tenho que colocar na Lido. Mas o que vocês têm sentido aí do institucional? O que eles têm preferido? O que eles olham antes de fazer o staking, por exemplo? Quer puxar essa, Bills? Claro, posso puxar. Cara, obviamente a questão de efeito rede, ela pesa muito, mas eu acredito que seja pro institucional é 50-50 em relação ao produto também, tá? Então, compreender como que é o setup, como que é feita o produto, o processo de validação por trás do sintético pesa tanto quanto. Quando a gente conversou com o Vasily, lá na Colômbia, o Vasily é o fundador da Lido. Ele estava lá, a gente conversou com ele, e ele falou que 80% do volume de STEther naquela época era de baleia, era de institucional. Mas não é institucional tradicional, né? Pode ser baleia de cripto mesmo, players grandes de cripto. E ele reforçou bastante essa questão da segurança, né? Esses caras às vezes procuram assimetria, balanceamento de risco-retorno, muito mais risco do que necessariamente o retorno. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o produto ser melhor, ele ter outras camadas de segurança, ele ter um certo nível de descentralização é tão importante quanto. Então, tem players menores que eles já estão se organizando para oferecer um setup institucionalizado para staking, para fazer produtos de liquid staking mais institucionalizados. Então, utilizando alguns node operators, fazendo parcerias com a Bitcoin Suisse, por exemplo, times mais institucionais, mais voltados para o mercado tradicional, querendo trazer esse caso de uso para cripto. E é um tipo de player que pode crescer. Aí, nesse caso, acredito que o produto e a forma como é feita a infraestrutura da validação acaba pesando tanto quanto o efeito rede. Então, eu não descartaria um player menor crescer dentro do nicho institucional mesmo não tendo o efeito rede que a Lido tem hoje, né? Até os caras só complementando aí, claro. O institucional, ele prefere colocar em LST ao invés de rodar seu próprio operador de node. Seria mais ou menos isso? Depende do institucional, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um fundo de investimento, um fundo de investimento grande de cripto, um grande banco, uma grande firma do mercado tradicional que quer entrar no mercado cripto e quer colocar o seu capital para ser validado. Esse cara, muitas vezes, ele não vai querer nem investir, nem em liquid staking, nem rodar o próprio nó. Ele vai querer bater na porta de uma Figment ou de uma grande empresa, ou até de uma própria Coinbase, e entender como que esses caras podem fazer uma validação para eles da mais personalizada possível. O risco do liquid staking, às vezes até para o institucional, acaba sendo uma barreira, e ele prefere que alguém monte esse nó de validação para ele, que acaba sendo o caso de uso a proposta de valor desses node operators. Aí, obviamente, tem o cara que ele é um pouco mais apetite a risco, aí ele vai para o mercado de liquid staking, e aí a escolha óbvia é a Lido, mas hoje eu entendo que muito mais pelo efeito rede também, mas também por ser o melhor produto. Pode muito bem vir um cara com uma proposta mais institucionalizada. O grande problema é que a gente não tem hoje isso no mercado. Quando a gente vai ver a nível de validação, todos os outros liquid stakings que tem no mercado, pode ser da Swell, pode ser da Frax, pode ser da Rocket Pool, a gente vê flags bem relevantes de produto mesmo. A gente entende que é um produto menos seguro. Da Rocket Pool não é porque ela tem 3 mil validadores lá que o produto dela é mais seguro. Na nossa concepção, não é. E complementando, partindo desse primeiro ponto que o Wilson falou, né, pensa na cabeça do institucional, né? No final do dia eu quero saber quem está validando o meu processo. E no caso da Lido, a gente sabe quem são as empresas, né? E essas empresas têm um jogo de reputação muito grande. Se uma Figment toma um slash grande, igual foi a pergunta do Curi, cara, o modelo de negócio desses caras quebrou. Porque staking é um modelo de fato de reputação, né? Então, eles têm um alinhamento de interesse, na nossa concepção, que é muito maior do que os nodes operators individuais da Rocket Pool.
E eu estava lendo recentemente um relatório da Figment, né, que hoje é uma das maiores, se não a maior, Node Operator solo dentro da Ethereum, com aquele 1 milhão de Ether que eu comentei. E, cara, o paper deles é bem para vendas, assim, né? Ele é um pouco técnico, mas bem para vendas. E eles pontuam muito a questão da segurança. Do tipo assim, a segurança para eles é mais importante do que um APR maior. Mesmo que eles tenham, de maneira muito simples, mesmo que eles tenham que trocar, sei lá, tenham que deixar de fazer MEV para garantir uma segurança maior, então eles vão deixar de fazer MEV para que a segurança deles seja maior, né? Diferente de outros approaches. E quando você vai ver os números, cara, é justamente esse tipo de cara que está crescendo agora, né? Esse tipo de cara que pode ser uma força, entre aspas, centralizadora no futuro. Eu estaria de olho num cara chamado Liquid Collective. É um cara que eu estou observando há bastante tempo, tá? De coletivo de líquido mesmo, tá? Eles têm a proposta de fazer um liquid staking pro institucional e eles estão com várias integrações. O time é bem institucionalizado, é um time bem qualificado. Eu consumi tudo que eles produziram de conteúdo. Gostei bastante do time, da cabeça do time, e eles têm uma proposta de produzir o liquid staking pro institucional, e eles estão fazendo isso via integração. Então, hoje, a parte de validação deles, quem realiza é a Coinbase, Figment, Bitcoin Suisse, se eu não me engano, e mais alguns players que eu não conheço, e eles já integraram para você conseguir mintar o liquid staking deles via Coinbase Prime, que é o produto institucional da Coinbase. Então, você, utilizando o produto institucional da Coinbase, você consegue mintar o liquid staking dos caras, que é o LS7. Então, estão bem pequenos ainda, acabaram de sair mesmo, de lançar o produto, mas eu observaria bastante, porque pode ser que eles cresçam dentro desse nicho institucional aí. Pode ser uma das vias que a Lido poderia perder market share dentro do mercado de liquid staking. Esses caras, inclusive... Pode falar. Não, eu ia dizer isso que você falou, Igão, sobre, por exemplo, reputação. O pessoal que faz a validação da Lido, eles têm zero incentivo para agir de forma maliciosa. Mas se você comparar alguém que roda um node lá na Rocket Pool, vou jogar Rocket Pool aqui, mas pode ser qualquer outro, que eu preciso de 4, 8 Ethers, tem mais incentivo para aquele cara agir de forma maliciosa, porque ele tem menos a perder do que a reputação de uma grande empresa na Lido. Então, se você olhar assim, a Lido, teoricamente, seria mais seguro, porque todo mundo está validando ali, além de ter passado por um critério rigoroso, tem zero incentivo de agir de forma maliciosa, né? Então, bem interessante essa questão da reputação aí mesmo. Exato. Comentando sobre esse cara que o Bills falou, é legal porque ele, junto com a Lido, estão meio que fazendo, não vou dizer que é uma espécie de lobby, tá? Mas eles estão meio que na vanguarda para tentar regulamentar o liquid staking. Inclusive, eles lançaram um relatório junto com a POSA, que é Proof of Stake Alliance, e eles basicamente, foi aí que o termo Liquid Staking Tokens, né, LST, acabou ganhando mais tração, porque antes o antigo termo, né, Liquid Stake Derivatives, poderia dar margem para que uma possível regulamentação atacasse. Então eles sugeriram essa mudança, e hoje a Lido de fato tirou o dinheiro da tesouraria, né, parte do dinheiro da tesouraria, e junto com esse protocolo que o Bills comentou, eles estão tentando entrar nessa vanguarda. E só mais uma ideia aqui, não é nem um negócio, uma ideia muito construída, mas se a gente parar para pensar no CBAT da Coinbase, ele não está parecendo que está ganhando uma atração tão grande. Quando a gente olha, por exemplo, o setor de Elastify, especificamente, cara, se eu não me engano, o CBAT, ele está perdendo, inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele está perdendo, inclusive, pro Dafrax. Ele está perdendo pro Dafrax e o da Swell em tamanho de integração. Inclusive, o CBAT, ele é, eu acho que o menor dos grandes sintéticos dentro desses protocolos. Isso pode ser um indicativo, né, que o usuário do CBAT, talvez ele nem está interessado assim, em movimentar DeFi, né? Ele só poderia estar ali realizando um staking tradicional, né? Você pode mandar simples lá para Base se você quiser também. Os caras isso é legal. Isso é legal. Se o Base ganhar mais tração, aí, cara, talvez esse cara ele ganhe um efeito rede muito maior do que os outros caras, né? Essa dinâmica vai ser interessante. Pode ser um catalisador bem importante para o CBAT. A gente está discutindo isso há bastante tempo, né? Exato. Boa, legal. Pessoal, agora puxando um outro assunto aqui, ainda nesse assunto, obviamente, né? Mas a gente chegou a comentar um pouco lá atrás, mas vamos entrar em um pouco mais detalhes aqui agora,
que é o DVT, né, cara? Distributed Validator Technology. Pô, uma nova modalidade de staking, tecnologia que tá surgindo, assim, tá surgindo agora entre aspas, que a gente vai ver daqui pra frente com a SSV lançando aí, etc, né? E eu queria ouvir de vocês, quais são as expectativas, assim, eu sei que a gente chegou a mencionar um pouquinho, mas quero esmiuçar um pouco mais. Quais são, então, as expectativas sobre DVT e qual o impacto que a gente vai ver no setor de staking? Cara, DVT, eu lembro que no começo do ano eu fiz uma thread, até fixei no meu tweet, que eu botei os 5 temas de cripto que mais me interessavam, que não necessariamente estavam relacionados ali a um protocolo específico, alguma dinâmica mais bem consolidada. E DVT foi meu primeiro, assim, foi o que eu achava mais interessante. Eu tive contato com a ideia, acho que em novembro do ano passado, lendo um relatório da Delphi, se eu não me engano. De cara eu achei fantástico, porque depois de ter conhecido um pouco mais a indústria de staking, entendido de fato a relevância que ela é, o pilar que ela é para redes Proof of Stake, você vê que o DVT claramente é um tipo de solução que vai aumentar a segurança dessa economia, né, desse setor. Então, cara, não tem como não ficar animado com uma tecnologia igual ao DVT. Ele é muito simples, inclusive, de ser explicado. É basicamente, em vez de só eu ser um validador, nós 4 poderíamos ser juntos um validador. Ou seja, se alguma coisa acontece comigo, ou se eu tentar ser um agente malicioso, vocês 3 meio que tomam conta. Então isso aumenta a resiliência da rede através de redundância mesmo, né, dos agentes. E a gente vê a gente vê projetos nascendo há muito tempo e que inclusive já passaram ali por alguma espécie de round, como foi o caso da Obol, da SSV eu não tenho certeza, mas foi o caso da Obol Network. A gente vê grupos de validadores grandes, né, no caso Node Operators, que estão ajudando nesse processo de desenvolvimento, né, porque é interessante para eles aplicar DVT dentro da sua própria empresa, porque você vai estar de fato aumentando a segurança do seu projeto. Né. E por fim, para os protocolos centralizados, eu acho que principalmente para o caso da Lido, que tem, vamos dizer assim, menos grupos, né, são no caso as empresas validadoras, pode ser, cara, uma destrava muito maior para que a segurança do protocolo de fato chegue a outro nível, né? E quando você vai olhar o histórico, né, que a Lido está tendo, principalmente com a Obol, do caso da SSV eu não sei, mas eu sei que eles fazem os testes com ela também, mas no caso da Obol, a gente já passou pela segunda testnet, né, que eles aplicaram a tecnologia, tiveram bons resultados, então a tecnologia está funcionando, eles fizeram vários arranjos diferentes, né? Um arranjo, às vezes, eles colocavam um Node Operator como líder, outros arranjos eles colocavam um agente da comunidade, entre aspas, como líder. E a gente vê que a tecnologia está avançando. E uma vez que ela foi implementada, não só os protocolos que utilizam, eles vão ficar mais seguros, mas eu acho que, cara, todo o ecossistema vai ficar mais seguro. A gente, de fato, vai diminuir bastante a probabilidade de um slash ali por alguma besteira, como, por exemplo, cara, um node ficar offline, né? Então, por exemplo, como o caso que ocorreu da Prism, se a gente tivesse uma configuração utilizando DVT com diversidade de clients, se os nodes que rodavam Prism dessem problema, os outros nodes eles conseguiriam sustentar a rede, né? Então, acho que no aspecto geral, cara, é um tipo de tecnologia que eu acho que assim, é no-brainer mesmo, e é muito mais vantagens, eu nem consigo, sendo bem sério, assim, eu mal consigo ver desvantagens quando ela foi implementada. Cara, isso é bem legal, o que o Igão falou sobre a questão de round, né? Investimento no setor de infraestrutura para staking. Porque a gente, hoje, até fiz um tweet essa manhã sobre isso, a gente pode colocar anexado aí depois, sobre a questão da Lido, do mercado de staking, na verdade, ele ser hoje considerado, obviamente, um primitivo da rede, né, uma infraestrutura básica para a rede funcionar, mas mais do que isso, à medida que o mercado cripto cresce, o mercado de staking cresce. Então, é você apostar numa infraestrutura básica de cripto, com uma receita extremamente resiliente. Eu já vi alguns números de alguns especialistas do setor falando de 40% de margem para os validadores, ou seja, margem de lucro, eu tô falando, tá? Então, os custos dele representam 60% da receita. Assim, eu trabalhei no mercado tradicional, se uma empresa ela passa de 20% de margem, ela já é absurdamente rentável, sabe? Eu tô falando de 40% dos validadores, uma receita ultra resiliente, porque você sempre vai ter demanda por validação em uma blockchain. Obviamente, você vai ter variações de acordo com o aquecimento da rede, mas é uma receita
ultra resiliente e tem muita gente investindo nesse mercado. Por isso que a gente gosta tanto da tese de Lido. A gente vem aumentando constantemente a nossa alocação em LDO, porque a gente entende que é a melhor forma de se expor ao mercado de staking. Mas não é só a gente que está fazendo isso, né? Agora, bastante gente investindo muito no mercado de DVT. E eu acho também que todo esse hype de Liquid Staking Finance, né, LSTFi, que está tendo é muito para tentar surfar isso. Mas eu fico com o pé atrás, assim, por acreditar que é um mercado de winner takes all, ou winner takes most, né? Um mercado que vão ter 2 ou 3 players ali consolidando boa parte do volume. Mas vamos ver, né? Tem tanta coisa nascendo. E por que você diria LDO e não Staked Ether da Lido? Cara, é porque no caso do Stake Ether, eu estou exposto tô falando do ponto de vista de alocador, né? A gente aqui na Mercúrios gerindo um fundo de investimento. Quando eu estou comprando o ST-Ether, eu estou me expondo ao Ether, a valorização do Ether, o crescimento da Ethereum, mais a valorização do staking, a receita do staking do Ether. A gente já tem uma posição muito grande em Ether, certo? Então, a gente quer capturar outro tipo de crescimento. E nesse caso, a gente quer capturar a penetração do mercado de staking, o aumento da penetração do mercado de staking na Ethereum e possíveis crescimentos do mercado de liquid staking em outros ecossistemas. Então, a Lido, se a gente vê esse crescimento da Ethereum e o crescimento de staking da Ethereum, eu acredito que a curva de crescimento da Lido vai ser maior do que a curva de crescimento da Ethereum. Isso não significa que a nossa posição é maior do que a posição, nossa posição em LDO maior que a posição da Ethereum, mas na minha visão, essa justificativa é a justificativa para a gente ter exposição nos dois tokens, né? Tanto em ETH quanto em LDO. Boa, vamos ativar o nosso modo degen aqui, então, no finalzinho do episódio aqui, beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz o staking aqui, comprei meu Staked Ether, comprei meu R-Ether, né? Tô lá, feliz da vida, recebendo yield em cima do token. Mas para por aí, o que mais que eu posso fazer com o meu Staked Ether? O que vocês estão vendo aí no mercado? O que você faz com o seu Stake Ether aí, Igão? Pô, tá travado lá na Aave porque eu não consigo tirar, porque eu não tenho dinheiro pra poder pagar as taxas. Tá cheio das bags então, hein? Meus $10 e as Ether lá que eu fiz pra fazer teste, tá travado lá. Cara, mas vamos lá. O caso de uso mais tradicional, e voltando por exemplo da Aave, né, você utilizar o seu sintético como colateral. Então você utiliza como colateral para poder pegar o empréstimo e aí brincar com o Money Lego. Então, acho que não tem muito mais o que falar. Eu acho que no caso da Aave, a gente tem uma gama lá de tokens que você consegue pegar, né? Pegar emprestado. No caso, por exemplo, da MakerDAO, que é um protocolo, inclusive, que a gente analisou hoje, né? Quando a gente atualizou o nosso modelo de acompanhamento. Ele vem crescendo na quantidade de ST-Ether travado, e a gente imagina, eu não cheguei a olhar a fundo isso, né, mas a gente imagina que é por conta da dinâmica da DAI, né, então para os usuários ali que querem uma stablecoin. E aí, passando para o modelo mais degenerado ainda, né, e aí entra no que o Bills falou, que é o caso de LSTFi, e ali a gente tem vários casos de uso. A gente tem, por exemplo, uma Libra, especificamente para você emitir uma stablecoin, né, utilizando o seu sintético como colateral, né, e você continua ganhando os rendimentos. Então sua stablecoin, de certa forma, uma stablecoin que vai valorizando conforme o seu colateral também vai valorizando. Você tem um caso aí, o Bills gosta mais do produto, caso da Pendle, aí Bills, se você quiser explicar, inclusive depois. Então, assim, são vários produtos que, sendo bem sincero, assim, eu acho, não vou dizer que eles são prematuros, mas eu acho que eles ainda estão no seu estágio inicial, né, para a gente entender de fato para que servem esses casos de uso e se realmente vai ganhar atração, mas que no final do dia corroboram com as teses de liquid staking. E aí, cara, para os mais degenerados, eu estava olhando hoje, né, por questão até de curiosidade, eu nem olho muito o R-Ether da Rocket Pool, mas, cara, o pool da Curve lá, quem quiser prover liquidez de R-Ether com Edge, eles estão pagando ali de cerca de 7, 8%. A mais, né? A mais, né? De incentivos, né? Fora o rendimento que você tem na Beacon Chain, é isso, né? Exatamente. Cara, eu cheguei a ver, em algum momento do mercado, tava batendo quase 20% de API. Exato.
Exato. Então Mas é porque o API do stake estava mais aquecido, né? Mas tá bem atraente tanto para RET quanto para Frax, porque eles estão gastando bastante com incentivo, né? A Frax também tá gastando bastante lá dentro da curva. Exato. Então, no final do dia é isso. Eu lembro que antes do Chapela, a gente tinha uma tese, não uma contratese, na verdade, que talvez esses modelos de alavancagem, talvez eles não ganhariam tanta tração, né? E a gente achava que Liquid Stake, inclusive na Ethereum, poderia estar muito baseado na questão da trava de saques, né? E na questão de conveniência. Eu, por exemplo, acredito que boa parte dos usuários ainda dos serviços de Liquid Staking estão lá por uma questão de conveniência, porque realmente quererem realizar staking on-chain, e essa é a melhor solução dentro da Ethereum, né? Porque quando a gente pega todo o STEther, todo o RET que tem e vai olhando nos protocolos, você vê ali que no caso da Lido, chutando uma ordem de grandeza aqui, cerca de, sei lá, de 50% dos STEther não estão em nenhum protocolo. Então provavelmente o usuário está só segurando por uma questão de conveniência mesmo, né? É risco, né? O cara não quer assumir risco. Por isso que eu sou tão reticente, assim, com a penetração de LSTFi, desses protocolos novos, e eles acreditarem que, cara, a nossa penetração tá em 1% aqui, de todo o STEther que tem no mercado, 1% tá nos mercados de LSTFi. Isso vai subir para 50%. Será que vai, cara? Da onde você tirou essa premissa? Eu não acredito tanto, porque o viés de risco, ele é muito grande, né? Mas respondendo a dúvida sobre o processo degen, cara, eu sou extremamente preguiçoso, tá? Então eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de operação. A gente tem um fundo aqui no Mercúrios, boto boa parte do meu dinheiro lá, do meu dinheiro investido em cripto, mas obviamente faço algumas operações para brincar. Mas peraí, Wilson, o Igor falou que você é bullish de Pendle. Eu também sou desse time. Me explica por quê. Faz eu ficar mais animado ainda aqui agora. Cara, eu acho que Pendle, ela é a única que oferece um caso de uso realmente diferente e atrativo que justifique o cara tirar o dinheiro dele da Aave. Que o custo-benefício, o risco-retorno faz sentido do cara tirar o dinheiro dele da Aave e colocar num outro protocolo de LSTFi. É a única. Talvez a Maverick, se ela realmente comprovar ser muito mais eficiente para o provedor de liquidez do que a Uniswap, o que não é verdade até o momento, né? Mas, cara, a única que oferece um caso de uso diferente, onde você consegue especular yield, onde você consegue tradar yield, onde você consegue comprar um título de renda fixa. Uma renda fixa, real fixa, em cripto. E oferecem, cara, uma visualização bem parecida com o mercado tradicional. Não acho que a Pendle vai ser esses protocolos que a gente vai olhar e vai ver top 3 TVL em cripto. Por quê? Porque esses protocolos são os protocolos top 3, top 5 TVL em cripto, são protocolos que oferecem casos de usos banais, casos de usos simples. Pega um dinheiro, deposita ali e já era. Menos complexidade, mas a Pendle pode ser muito grande dentro do seu nicho. Então, acho que é um caso de uso de nicho, mas tem espaço para crescer aí. Eu só não sei o tamanho do mercado da Pendle. Isso é o que mais me preocupa, assim, de entrar no case. Cresceu 2.000% já. E aí, quanto que tem mais de crescimento? Vai crescer mais 3 vezes? Qual que é o tamanho do mercado desse cara? Mas eu sou, não vou dizer bullish porque eu não tô comprado, né? Mas eu sou otimista com Pendle porque eu gosto do caso de uso e desses protocolos de LTFi eu acho que é o único que traz alguma coisa realmente diferente, né? Só um negócio que eu queria trazer que eu acho legal. Muita gente, a gente tem um atendimento lá no Mercúrios com nossos clientes, né? Um atendimento mais personalizado. E uma das dúvidas que mais tá aparecendo ultimamente é: tenho Ether, o que eu faço? Tipo assim, cara, como é que eu rentabilizo explica pra meu gente Ether? o que eu faço com o meu Ether, então. Cara, e é legal, porque é uma dúvida muito simples e muito complexa, cara. É difícil responder essa porra, porque o que você faz com o seu Ether? Você vai colocar 100% na Lido e ficar 100% em STether? Aí os caras fazem não, isso. Né? Aí aparece o Vitalik falando: eu não faço isso, é muito arriscado. Aí os caras Justin Drake falando também que Exato. tá doido, mano. Tá doido. Pois é, cara. Então, assim, hoje eu sou do time simplicidade, né? Eu deixo, cara, obviamente, por viés de incentivo, a grande parte do meu capital investido no fundo da Mercúrios, né? Tem pouquíssima coisa on-chain, mais para brincar mesmo. Mas se não fosse assim, eu procuraria ter 50% do meu Ether líquido, custódia própria, se eu tivesse capacidade para isso, né? 50% do meu Ether em staking, e eu buscaria diversificar desses 50%, 25% na Lido, e os outros 25% eu diversificaria talvez em RET. O único liquid staking que eu compraria seria a RET, tá? Não compraria a CBET porque a taxa deles é de 50%. O cara come 50% do seu retorno. Mas eu talvez fizesse staking diretamente na Coinbase e na Kraken, com 5% do capital ali. Então diversificaria, sei lá, 25% na Lido, algo em
torno de 10% na Rocket Pool. Eu teria um racional um pouco nesse sentido, para eu conseguir diversificar o meu capital em staking e, ao mesmo tempo, estar exposto em players, os poucos players que hoje, na minha visão, são realmente confiáveis, assim, né, de liquid staking, talvez Lido e Rocket Pool, e de corretoras centralizadas, Coinbase e Kraken. Eu pensaria um pouco nesse sentido. Mas aí eu gastaria muito tempo, né? Se eu não quisesse gastar esse tempo, eu deixaria só na Lido mesmo. Exato. Eu queria falar o que... Ah, pode ir, Igor. Depois eu falo. Não, só falar o que eu pimentinha. faço, eu queria a avaliação de vocês. Vai lá, Igor. Só a pimentinha, né, cara? Eu confesso que se eu tivesse que montar a porcentagem, eu não saberia dizer. Mas, igual o Bills falou, né, se eu tivesse tudo on-chain hoje, eu avaliaria talvez uma parte pequena na Eigenlayer, mas muito pequena. Muito porque eu gosto do projeto e que eu acho que é um projeto que realmente sai totalmente de Elastify, tem um caso de uso muito próprio. Eu acho que vai farmar um airdropzinho só de quebra. Farmar um airdropzinho, né? Exato. E, cara, dependendo dos modelos de negócio que forem criados na Eigenlayer, talvez a gente veja APRs muito interessantes lá no futuro, tá? É uma possibilidade, mas talvez uma possibilidade que valeria o risco dependendo da minha alocação. Mas isso se tivesse o Squirrel degenerado, né? Não é o caso. Cara, eu sou meio do contra aí com a galera. Eu gosto, por incrível que pareça, eu gosto mais da Rocket Pool do que da Lido, mas não quer dizer que eu não tenha Staked Ether também, porque existem possibilidades no mercado que eu falo, cara, eu tenho que entrar nisso daqui. Por exemplo, o protocolo brasileiro aí, o Pods Finance, ele te permite você colocar o seu Staked Ether lá dentro e os caras pegam apenas o rendimento e investem em opções, te dá uma alavancagem maior. Eu achei esse modelo de negócio fantástico, então... Mas para isso eu preciso de Staked Ether, entendeu? Tem um outro protocolo que eu estou usando que é o Asymmetrics. Não sei se vocês viram, que é uma fork da Pool Together, que permite você colocar lá seu Staked Ether. Aí os caras criam uma pool, juntam todos os rendimentos e sorteiam uma vez por semana para algum endereço ali dentro. Só que você tem que ser meio baleia para ganhar isso, né? Meio termo você tá ganhando o token dele. Mega Sena Cripto. É mais ou menos isso. Mas assim, a minha estratégia, o que eu tenho? Eu não tenho todo o meu Ether em staking, eu tenho um validador, eu rodo um Node, Vanilla Stake ali, tem, tipo, aquilo eu não mexo, e aí eu tenho minhas posições em Staked Ether. Eu gosto mais da Rocket Pool, então é a minha maior posição, e eu tenho alguns aí espalhados aí, da Lido, e eu tava colocando também na Swell, porque eu gostei do time e gostei também da proposta ali por trás, tipo, do que eles estão querendo fazer, né? Facilitar o acesso ao LSDFi, que é na mesma plataforma, você vai poder clicar um botão ali e automaticamente já vai estar provendo lá para o Maverick, você recebendo os yields. Aí eu tentei dar essa... drop, né? Eu tô farmando o token também. Então, assim, eu dei essa diversificação, eu fiz essa diversificação, evitei, não tenho nada em corretora centralizada, mas, como você falou, eu não tenho 100% do meu Ether em staking. Eu acho que é muito arriscado ainda, se acontecer qualquer coisa, sei lá, não sei, até em contratos, no smart contract, também no smart contract lá da Beacon Chain, slashing, a minha energia já caiu aqui algumas vezes e eu deixei de ganhar aquele dia, a minha internet já caiu, eu deixei. Então, tipo assim, tem que ter uma diversificação. Aí, hoje, né, a minha maior posição tô tudo em staking, tanto lá na Beacon Chain, mas eu quero aumentar minha posição em Ether, não em staking. O que vocês acharam aí? Você acha que eu tô no caminho certo? É isso mesmo? Cara, gostei, achei maneiro. Não tem certo e errado, né? Tem o que funciona pra você. Eu sou bastante desse time, eu acho que vai muito principalmente do conhecimento que a pessoa tem, né? Não vou chegar pro cara lá que tem 1 hora por semana pra gastar com cripto, falar pra ele rodar um novo validador. Não se encaixa na realidade dele, mas eu gostei bastante, principalmente na parte de você rodar um Vanilla Stake, aí rodar um nó próprio. Acho que, cara, todo mundo deveria fazer isso, pelo menos para dar uma brincada, tá? E, pô, se a gente entrar nas opções mais degeneradas aqui de staking, de Money Lego, a gente pode fazer uma live só para isso, né? Exato. Porque, cara, já marca aí, marca a live aí, já marca a live. Cara, eu assisto o estado de DeFi de vocês, eu fico maluco com o tanto de coisa que tem para fazer, cara. Cara, tem muita coisa, muito Money Legos mesmo. Uma coisa que eu tô olhando bastante é a Libra Finance aí, que permite você colocar seu Staked Ether, mintar stablecoins.
Me lembrou muito daquele protocolo Reflexor RAI. Não sei se vocês lembram disso. Lá no RAI é uma stablecoin com governança minimizada, quase não tem governança. Só que você só podia mintar stablecoin com Ether. E depois que vieram os Staked Ether, o protocolo tá morrendo, porque você vai deixar de ganhar yield com o Staked Ether para poder mintar uma stablecoin, por mais que a proposta é muito foda, só que não tem governança, entende? Então os caras não conseguem mudar o protocolo, é imutável já, e aí eles estão perdendo tração. E aí veio essa da Libra aí, por exemplo, não é o único, acho que tem outro também, Gravita, se eu não me engano. Gravita tem outros e o que Raft. estão surgindo. Isso. A própria Maker com a DAI e a Aave com a Go já estão aceitando também WS Tether para como... você mintar, né? Então, aí eu fico pensando, vocês acham que a gente vai realmente agora ver uma stablecoin verdadeiramente descentralizada a partir do Liquid Staking Tokens? Você acha que isso aí é factível? Ou tá muito longe disso ser verdade? Pô, essa aí jogou na parede, hein? Igão, vai você, Igão. Cara, é foda porque eu tenho quase que, não vou falar uma trava, mas uma barreira, que toda vez que alguém fala stablecoin, eu lembro de uma palestra do Hassu, acho que foi do Hassu, cara, que ele virou e falou assim, cara, tudo que a gente tem de stablecoin hoje é alquimia financeira. E é muito complicado, sabe? Porque no final do dia, cara, é um modelo que parece que faz muito sentido, tá? E quando a gente pensa no Ether como um dos pilares de cripto, e a atividade de staking como um dos pilares de cripto, parece fazer muito sentido, né? Você colocar esse cara em colateral e emitir uma stable, e às vezes uma stable diferenciada, como é o caso da USD da Libra. Só que, cara, você ainda tem o risco ali também do slashing, cara. Então, confesso que eu não sei dizer, sabe? Eu não sei se talvez esse vai ser o modelo ideal, porque você está correndo o risco do ETH e o risco do ETH com o slashing. Se a gente já tinha... Poxa, se a gente já tinha o risco de volatilidade do Ether, agora a gente tem o risco de volatilidade do Ether junto com a atividade de staking. Então, será que é o momento agora? Não sei, confesso que eu não sei. Talvez daqui a algum tempo esse tipo de produto faça sentido. Eu nunca parei para estudar stablecoin muito a fundo, assim, para tentar definir assim, o que eu gostaria mais, mas eu vou te falar que talvez uma cesta de ativos que representam aquele que estão fazendo colateral de uma stablecoin, como por exemplo pode ser um caso do Madai, até ali com sintéticos de Bitcoin, etc. Vou dizer que talvez eu prefira uma estratégia um pouco mais arrojada, um pouco mais conservadora, desculpa, para esse tipo de atividade, tá? Mas eu confesso porque também eu não estou muito inteirado em stablecoins, então teria que parar para olhar com muita calma assim, para ver se realmente esse seria o futuro. Legal. Guelph, eu acho que, cara, é um questionamento muito bom. Fiz esse questionamento hoje de manhã pro Igor lá no nosso Discord, porque realmente é algo que fica muito na minha cabeça, cara. E eu não sei te responder. Eu acho que a gente vai ter um movimento de migração de capital com mais stablecoins com mais stablecoins com collateral que geram yield. Hoje, já, se eu não me engano, 80% da receita da DAI, no caso da Maker, né, vem de collateral de reward assets. Então, que são tokens de dólar em tesouro americano. E agora está crescendo os sintéticos de staking lá dentro. Me preocupa porque o mercado de stablecoins é muito maior do que a gente consegue absorver, é um dos maiores mercados de cripto, e eu tenho minhas dúvidas do quanto a gente consegue criar um collateral realmente descentralizado, de sintéticos realmente descentralizados ali dentro. Porque vamos supor, você tem uma stablecoin gigantesca e ela fala, vou converter todo o meu collateral, boa parte do meu collateral para sintéticos de staking. Vai ter que ser 80%, 90% em ST-Ether, porque nenhum outro sintético tem liquidez para isso. Exato. Aí agora o risco lido não é só um risco para Ethereum, ele é um risco mais alavancado ainda para Ethereum, porque a gente pode ter uma stablecoin ali como fundação de segurança de todo o ecossistema, só que todo o collateral dela é em ST-Ether. E aí vira todo o ecossistema de Ethereum está alavancado em ST-Ether. Tenho medo do que pode acontecer, mas eu concordo que o caso de uso faz bastante sentido e eu acho que vai ganhar tração. A Go, por exemplo, o stablecoin da Aave, acabou de ser lançada e mais da metade do collateral dela já é em WS-Tether. Então, Product Market Fit parece que tem, né? Isso é preocupante, você falou aí de essa alavancagem, mas o mais preocupante ainda é a Tether não parar de crescer, o SDC com esses poderes, né? Pô, o SDC começou a perder market share, né? Exatamente. Então, tipo, a gente tem preocupações dos dois lados, tem que achar o equilíbrio ali agora.
Mas aí, Curi. Perfeito. Boa, boa. Ô, galera, eu vou perguntar, já encaminhando aqui pro final, eu queria fazer um exercício aqui. Eu não vou exigir muito de vocês, porque eu sei que em cripto, daqui pra frente, a gente não sabe o que acontece. Então eu não vou pedir pra vocês imaginarem como é que vai estar o mercado daqui 10 anos, não, porque se nem há 5 a gente consegue imaginar, imagina 10. Mas eu queria ouvir de vocês assim, o que vocês acham que vai vir com muita força pro ano que vem, para 2024, né? Por exemplo, o Igor já falou aí sobre Eigenlayer, algo que na minha visão, cara, ano que vem vai voar. A gente vai ver a Daily Availability deles finalmente ser lançada e tudo mais. Então, assim, eu, por exemplo, tô muito bullish com Eigenlayer. Guelph que me falou do projeto depois que eu fui... o Guelph, inclusive, conheceu um dos fundadores da Eigenlayer lá no Seattle. Mas eu queria ouvir de vocês. Cara, o que vocês acham que em 2024 a gente vai ver nesse setor? Quer começar, Bills? A minha... Cara, eu sou da tese institucional, crescimento institucional. Acho que a gente vai ter um ETF com Ether em staking ou muita empresa entrando em Ether. Cara, é que eu tô muito bullish em Ether especificamente, tá? Acho que é a maior simetria que a gente já viu na história de cripto é Ether nesse momento. E eu sou bullish em staking institucional em 2023. Sou bullish e sou bearish no hype de LSTFi. Cara. Olha só. Só tem um bullish bearish aí só mas pra jogar você não é contra a Ethereum parede, maximalista, vamos deixar isso claro. Não é Ethereum maximalista. Não, a gente investe em outros ecossistemas, tá, gente? Cara, Igão. O Bill já falou de stake, né? E, cara, eu vou nossa outra tese, mas vou dar uma aprofundada, que eu acho que é a expansão, cara, e a possibilidade de adoção em massa de alguma Layer 2 através de algum stack, tá? Eu acho que depois da IP 4844, no ano que vem, se posicionando ali para um próximo ciclo e entrada de novos usuários, e pensando que essas stacks que estão sendo criadas e já estão sendo criados para um apelo de caso de uso, vou dar um exemplo, você pega ali uma Immutables e EVM, né, que está sendo feito no stack da Polygon, e aí daria até para elencar a tese de game, que é a minha preferida, mas, cara, talvez a gente pegar alguma espécie de Layer 3 criado em um desses stacks da Ethereum e aí, de fato, conseguir fazer uma adoção muito grande de usuários, né? Eu acho que o candidato mais óbvio hoje é o caso da Base, né? Eu acho que não tem como muito fugir disso. Mas eu gosto muito do caso da Immutable, por exemplo. E é legal, né? Porque é um cara sendo criado no stack da Polygon e um cara sendo criado no stack da Optimus, né? Então eu iria por essa linha. Guelph, e você, cara, que você tá bullish também? Vou perguntar pra vocês cara, também. Depois dos dois aqui, eu já tô me posicionando. 20x alavancado em Ether para 2024, onde teremos o próximo bull market aí. Tô brincando, pessoal. Cara, mas eu sigo muito aqui que eles falaram. Eu acho que a gente tá se posicionando muito bem para o próximo bull market. Tudo, cara, o desenvolvimento da tecnologia tá sensacional. Estamos avançando, não paramos. Bear market é o melhor momento para você entender, conversar com as pessoas, fazer seu network e observar o que está sendo construído. Então, a gente está se posicionando para trazer a próxima leva de pessoas, novos produtos estão surgindo. Então, assim, sem dúvida, eu continuo bullish aí para o próximo ano, principalmente no ecossistema de L2, igual o Igor falou aí, do Ethereum. Mas também eu não posso descartar as outras chains aí, o que eles estão fazendo também. Por exemplo, a Polkadot, que a gente conversou lá com o pessoal, eles estão desenvolvendo, a tecnologia deles é extremamente avançada. Agora, eu acho que eles precisam trazer mais pessoas para a chain. Então, eu estou olhando para outros ecossistemas também, mas sem dúvida, as L2 é o que mais me está me chamando a atenção agora, Curi, pro ano que vem. E você, meu caro? Fala aí, que eu quero bater a tecla aqui pra gente sair daqui com 20x alavancado em Ether. Tô brincando. Pô, eu já falei na minha pergunta, cara. Eu tô bullish com Eigenlayer, cara. Eu acho que se o projeto for bem executado, velho, os caras vão voar, velho. Vão voar num nível absurdo. Mas a gente tem que ver o quão bem essa execução vai ser feita mesmo, né? Eu vi que... Pô, acho que você pode trazer até melhor do que eu, Guel. Você que tava lá no IFC. Eu coloquei um Ether lá por conta do Curi, ó, que ele falou, perdi a oportunidade, entrei e coloquei lá um RI que eu tinha sobrando lá. Coloquei lá na Mas eu tô muito bullish, eu acho que o time também tá construindo... a ideia por trás do protocolo é muito sensacional. Se eles conseguirem fazer esse mecanismo todo de staking de várias chains, vai ser top demais. Agora, eu quero ver realmente o quão descentralizado isso vai poder ficar, essa data availability deles, essa tecnologia deles. Sei que tem muita gente querendo utilizar, a gente já tem Mentor, o Celo conversando com os caras. Então, assim, o projeto já vai nascer a hora que estiver realmente rodando gigante. Mas, dali pra frente, é o que a gente vai ter que ver depois de como tá sendo construído, né, cara? Porque é muito fácil falar que vai ser bonito, que vai ser grande, que vai todo mundo utilizar,
mas não é nada difícil e a gente sabe como é que as coisas funcionam em cripto. Do dia para noite sai um produto melhor e eles ficarem para trás. Então, acho que se eu pudesse falar o que eu tô bullish é o Eigenlayer, mas com essas ressalvas aí, Guelph. Ótimo. Eu acho que o time da Eigenlayer é muito bom. Eu conversei com um dos fundadores, ele é professor da Universidade de Washington, Computer Science. Cara, o background dele é fenomenal. E aí lá no Ethereum Seattle não tava só a Eigenlayer, mas tinha um grupo de investidores, o Hassib da Dragonfly tava por lá também. E aí conseguiram me explicar assim a fundo a tecnologia da Eigenlayer. E dali eu saí assim, falei, cara, isso aqui vai ser gigante, né? Lógico que a comunidade do Ethereum, ali, os core devs, tem uma preocupação de que, pô, a Eigenlayer pode ser muito grande, too big to fail, sabe? Tipo, pode ser grande, e se acontecer qualquer problema, qual é o efeito disso na rede? Eu acho que tá bem claro que a gente não vai mais fazer um fork do Ethereum para salvar ninguém, mas é algo que a gente precisa olhar, sabe? A Eigenlayer é um projeto diferenciado mesmo, tem um time diferenciado e eu acho que eles estão bem posicionados aí no mercado. A gente vai escutar ainda bastante falar sobre a Eigenlayer daqui para frente. De acordo. Maneiro demais. Boa. Pessoal, então já encaminhando para o final, eu queria abrir esse momento aqui para aquele momento jabá, para vocês abrirem suas redes, falar com o pessoal da Merck, aonde que a gente encontra vocês. Sei que vocês também estão com o Discord agora, então, pô, façam um convite para a galera aí, falem das redes de vocês também, que vocês produzem não só um conteúdo cabuloso na Merck, mas também no Twitter de vocês, sempre acompanham lá o conteúdo que vocês postam. Então fiquem à vontade, cara. Aí. Legal, porra. Brigadão, Curi. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? A gente aqui da Mercúrios, para quem não conhece, a gente tem a proposta de ser a maior casa de análise fundamentalista do Brasil e futuramente aí do mundo, né? Nossa ideia é foco em análise de qualidade, análise fundamentalista de cripto, então a gente tem nosso time de analistas e nosso trabalho é no dia a dia, 24/7, fazer exatamente o que a gente fez aqui hoje. Pegar uma tese e estressá-la ao máximo, discutir todas as opções que tem de investimento ali, teses, contrateses, riscos, como pode crescer, como pode falhar. Então, para quem gosta desse tipo de discussão, né, tem que gostar. A gente não está aqui para... Nosso trabalho não é chilar um monte de moedinha e falar como que você vai ficar rico, milionário em cripto. Nosso trabalho é fazer análise de qualidade e trazer uma carteira sóbria. Quem tem interesse nesse tipo de conteúdo, né? A gente tem uma assinatura que tem 2 produtos, né? Tem um produtinho de entrada aí para quem tiver interesse, mais focado em análise. Tem um produto mais completo também, com atendimento, carteira e tudo mais. A gente tem nosso Discord, né? Que é para quem é assinante do produto de entrada ou do mais completo. E no geral a gente está, cara, bem presente aí no Twitter e no YouTube principalmente. Então só jogar aí Mercúrios que vocês vão achar a gente. A gente tem live com o pessoal da Modular. A gente está sempre querendo estar próximo de gente muito boa dentro desse mercado. No geral é isso, cara. Queria agradecer aí, parabenizar vocês pelo trabalho que estão fazendo e mandar um abração aí para a audiência de vocês, com certeza muito fera também. Qual que é o seu handle do Twitter? Na descrição também. Qual que é o seu handle do Twitter? Qual é o seu handle lá do Twitter? Cara, pra falar o handle do meu Twitter, eu vou ter que soletrar meu sobrenome, né? É @Gabriel e o meu sobrenome que tá aí embaixo, BEARLZ, @Gabriel Beers. É isso. Fearless. Igão. Cara, não tenho nem como medir o agradecimento. Eu acho que de 2 anos e pouco eu tô no mercado. Essa é a primeira vez que eu me sinto num podcast Peak Zero X Research, Bell Curve, com vocês. Total. Inclusive, a gente tem o cara que é igual, que é idêntico, né? Mas é porque, fala cara... com a sua envolvência aí. Mas é porque, cara, o Bill sabe, assim, o quanto eu curto um conteúdo, cara, que é mais aprofundado mesmo, com pessoas que estão, tipo, bem dentro do ecossistema. Eu acho que a gente só tem a agregar, né? E eu até brinquei algum tempo atrás, marquei vocês, porque eu uso o conteúdo de vocês para fazer os meus estudos de mercado. Eu acho que esse tipo de parceria, cara, só vai levar o mercado brasileiro para frente, que eu acho que é um mercado que está, de fato, na carência por um conteúdo específico, né? Que a gente vê lá fora, a gente estuda o conteúdo de fora e a gente quer reproduzir aqui. Então, acho que no mais é isso, agradecer. Quem quiser acompanhar meu Twitter, principalmente, ele é mais fácil, 0xigor, né? Eu consegui pegar esse há 2 anos atrás. Eu posto algumas análises lá, algumas threads. Eu estou me concentrando mais no Discord agora, como o Bills falou. Então, de vez em quando no Twitter eu apareço para dar uma brincada, fazer uma piadinha, deixar o dia mais leve. Mas também faço algumas análises por lá. E quem tiver interesse pode me chamar também no Twitter, que vai ser um prazer trocar uma ideia. Boa, é isso. Lembrando que todos os links vão estar aqui também na descrição, Twitter dos caras. Os caras são bravos, conteúdos deles, não só no Twitter, em todos os lugares
É um conteúdo realmente, um conteúdo sério, um conteúdo sóbrio, com várias das teses que a gente falou aqui, igual eu mencionei anteriormente, vi lá no Twitter dos caras, então sigam eles aí, acompanhem o pessoal da Mercúrios, que a galera é braba, né, Guelph? Pô, inclusive um abração pro nosso queridíssimo amigo Danilão, que já tá na Merc Van aí, já tá na estrada, pô. Tá na van do amor. É isso. Sabe uma coisa legal que o Danilo falou? Eu conheci ele na Permissionless, pessoalmente, de primeira Permissionless que teve, e aí eu tava na festa com, sei lá, o pessoal da Bankless, só cabeça, Anthony Sassal, o pessoal da Arbitrum, Optimism, tava lá. Aí ele falou assim, no final do dia você saiu com o Danilão pra tomar uma breja. Foi isso mesmo. Lá pros caras picuda, e no final quem sobrou? Foi o Danilo, aí saí com ele. Mas é isso. Valeu, pessoal. Só lembrar também que nada que a gente falou aqui foi recomendação de investimentos. A gente tava brincando quando eu falei de comprar Ether 20 vezes alavancado aí. Se você quiser se aprofundar mais nos seus estudos, recomendo fortemente que vocês entrem lá no canal da Mercúrios ou então da Modular, assine a newsletter da Modular ou então lá na Mercúrios, que lá você vai encontrar conteúdo de qualidade para você tomar suas próprias decisões. Certo, galera? Perfeito, cara. Consciência, então é arroz e feijão sempre. É isso. Então, sem mais nada a adicionar, a gente pode encerrar o episódio de hoje. Não deixe de dar o like aqui no vídeo, compartilhar. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.